Olá pessoal, mais uma vez aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, que fala acerca do sacrifício da expiação. Essa lição, ela aborda o livro de Levítico no seu primeiro capítulo, que fala acerca do sacrifício do holocausto, também chamado pelo autor da nossa lição como sacrifício da expiação. Eu gostaria, antes de entrar propriamente no sacrifício do holocausto, de fazer uma abordagem acerca do tema sacrifícios dentro do livro de Levítico. Como vocês sabem, provavelmente vocês já leram e já estudaram para ministrar a primeira aula, o livro de Levítico é um livro que organiza o serviço do culto dentro do templo, ou naquela época do tabernáculo. O tabernáculo era o templo de Israel na época em que eles eram nômades. Era um templo feito de tendas. A construção do tabernáculo foi ordenada por Deus a Moisés ali na parte final do livro de Êxodo. Conforme nós podemos observar ali no finalzinho do livro de Êxodo, é feita a inauguração do tabernáculo e logo após a inauguração do tabernáculo, Deus chama Moisés da tenda da congregação, que era esse tabernáculo, era o próprio tabernáculo já edificado, e fala com Moisés acerca dos ritos para o oferecimento dos sacrifícios. Conforme a imagem que está aparecendo agora para vocês, o tabernáculo era dividido basicamente em 3 partes. A primeira parte era o átrio, que era o quintal. A segunda parte e a terceira parte estavam juntas dentro da tenda. Dentro dessa tenda você tinha a parte maior, que era chamada do santuário ou santo lugar, e na parte menor você tinha um santíssimo lugar, ou santo dos santos. Na parte do santuário maior, ou santo lugar, nós podemos observar a existência do candelabro, da mesa dos pães da propiciação e também o altar do incenso aromático. Dentro do véu, que é o véu que se rasgou quando Cristo morreu, nós temos o Santo dos Santos. No Santo dos Santos nós temos basicamente a Arca da Aliança e dentro dessa arca existem os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus nas 2 tábuas de pedra, o vaso com o maná, a vara de Arão que floresceu, e temos também os querubins em cima dessa arca. Então, esse era o templo de Israel no período em que eles estavam andando pelo deserto, até chegar o momento que Salomão construiu o templo que Davi havia proposto a Deus construir em 2 Samuel capítulo 7. Então, desde Moisés até Salomão, o templo do Senhor, também chamado de tabernáculo, ele era uma tenda. E dentro do tabernáculo, um dos objetos que se destacava era o altar. O altar ele ficava logo à porta da tenda, ele ficava imediatamente em frente à tenda. E o altar nada mais era do que uma churrasqueira muito grande. E nessa churrasqueira grande, eu estou usando um vocabulário didático, ele era utilizado para oferecer os sacrifícios queimados ao Senhor. O livro de Deuteronômio capítulo 1 ao 6 fala acerca de 5 espécies de sacrifício. A primeira delas é a lição de hoje, que é o holocausto, que é o capítulo 1. O segundo tipo de sacrifício era o sacrifício de manjares ou de alimentos. O terceiro sacrifício era o sacrifício pacífico, o sacrifício de paz. O quarto tipo de sacrifício é o sacrifício pelo pecado e o quinto tipo de sacrifício é o sacrifício pela culpa. Lembrando que as próximas lições vão tratar dos outros sacrifícios. Cada uma, a lição 3 é manjares, a lição 4 é sacrifícios pacíficos, a lição 5 sacrifícios pelo pecado, a lição 6 sacrifícios pela culpa. Então, cada um desses sacrifícios vai ser visto pormenorizadamente. Na lição de hoje, eu vou tratar dos sacrifícios de um modo geral, vou abordar também no nosso tópico 2 o sacrifício específico do holocausto e no capítulo 3, ou no tópico 3 da nossa lição de hoje, da nossa pré-aula, eu vou dar caminhos para você tornar a sua aula um pouco mais dinâmica. Então, essa é a exposição básica da nossa pré-aula de hoje. Eu peço desculpas para vocês pela ausência nas últimas 2 aulas. A lição de número 14 eu viajei e não pude fazer. A lição de número 1 desse trimestre eu não consegui fazer porque a câmera com a qual eu gravo esses vídeos não é minha, a câmera é do meu irmão. Como foi aniversário da minha sobrinha, eu levei a câmera para tirar as fotos do aniversário e a câmera acabou ficando com ele. Então, por isso, eu não gravei a lição de número 1, mas a partir de hoje estou gravando a lição 2 e, se Deus quiser, não vou parar mais de gravar, porque o nosso objetivo é cumprir essa tarefa que Deus nos incumbiu. Com relação ao sorteio que eu falei na lição 10 e a lição 11 do trimestre passado, eu não esqueci, na verdade eu já fiz esse sorteio já está gravado no computador, fiz um sorteio online, porém eu queria fazer a apresentação desse sorteio
na lição de número 14, que era a última lição do ano. Não consegui, então eu vou fazer na lição de hoje ao final do vídeo. Dito isso, chama a vinheta, porque estamos começando a nossa lição de número 2. Vamos agora, pessoal, para o nosso tópico 1, o sacrifício de um modo geral. Nesse tópico 1 nós vamos abordar a ideia geral de sacrifício que é comum aos 5 tipos de sacrifício que eu já mencionei no início da nossa aula. Então, em primeiro lugar, quando eu falo desse assunto, eu queria lembrá-los que sacrificar animais para agradar a divindade não era uma peculiaridade do povo de Israel. Na verdade, a grande maioria dos povos antigos utilizava desse método de culto para agradar os deuses. Então você vê que desde muito antes do povo de Israel surgir como uma nação, os outros povos, aí eu posso mencionar os povos cananeus, eu posso mencionar os povos da Mesopotâmia, eu posso mencionar os povos da Grécia. Nós podemos ver na história antiga desses povos vários relatos de sacrifícios de animais. Esses sacrifícios eram utilizados predominantemente para alcançar a fertilidade da terra, para alcançar a fertilidade das mulheres, para alcançar chuvas, para alcançar vitória em guerras, para alcançar bênçãos ou favores diversos. E também para espantar maldições todas as vezes que ocorria uma grande injustiça naquele território ou, eventualmente, uma maldição decorrente de um capricho dos deuses. Você vê muito isso nos relatos de tragédia grega, nas peças gregas. E em Israel, o objetivo principal não era esse exatamente. No meio do povo de Israel, os sacrifícios eles tinham uma natureza predominantemente expiatória. Nós vamos ver que, como por exemplo no sacrifício pacífico, o sacrifício não tinha um condão expiatório, tinha um condão de comunhão. Porém, a maioria dos outros sacrifícios tinha esse condão expiatório. O que é expiação? A palavra expiar, ela significa encobrir ou cobrir. Ou seja, Deus ele ignorava os pecados do povo quando eles ofereciam esse sacrifício. Deus ele afastava o pecado para não enxergar o pecado do povo quando eles ofereciam os sacrifícios. Lembrando que esse ato de Deus de se permitir se relacionar com o povo pecador por causa desses sacrifícios sempre foi visto dentro do povo de Israel como um ato de graça. Por quê? Porque Deus ele foi revelado para o povo de Israel como um Deus santo. Ser de santo porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. E a santidade de Deus era tanto revelada no caráter de Deus, quanto era revelada nas leis de Deus, que exigia que todos aqueles que se relacionassem com ele obedecessem determinado padrão moral, determinado padrão cívico e determinado padrão cerimonial. Então esse Deus ele se revela pelo seu caráter e esse Deus ele se revela pelas suas leis. Porém, nenhum homem de Israel conseguia cumprir todas as leis do Senhor à risca. Uma das leis era não cobiçarás. O que é cobiçar? É você desejar algo dos outros para você. Tanto é que quem nunca cobiçou? Porém, a lei de Moisés dizia que aquele que violar o menor dos mandamentos violou toda a lei. Logo, qualquer pessoa que cobiçasse, por mais que aparentemente esse fosse um pecado pequeno ou trivial, para Deus ele violou todo o mandamento, porque ele deixou de cumprir a ordenança de Deus, porque ele deixou de cumprir a lei e não uma lei apenas. Então, o povo, tendo consciência que era incapaz de praticar todas as leis do Senhor, que era incapaz de atender todas as ordenanças descritas na Torá, eles entendiam a oportunidade de oferecer um animal no lugar de uma justa retribuição pelos seus erros como uma dádiva de Deus, como uma graça. Com efeito, a ideia de graça não nasce no Novo Testamento. Essa é uma visão equivocada de quem leu Paulo errado. Paulo fala de graça em Cristo porque Cristo é o maior de todos os sacrifícios substituto. Cristo é a maior de todas as expiações. Cristo é a expiação definitiva. Então podemos resumir que a primeira característica dos sacrifícios é que era uma oportunidade de graça. A segunda característica dos sacrifícios era a ideia de mordomia. O povo, eles compreendiam que eles eram apenas mordomos e administradores das bênçãos de Deus. E eles revelavam esse sentimento de gratidão. Eles transpareciam esse sentimento de reconhecimento de que a eles foi atribuída uma mordomia, a eles foi atribuída uma administração de bênçãos que vieram de fora, entregando para Deus uma parte daquilo que eles tinham. Como eles faziam?
Eles tinham que oferecer, por exemplo, as primícias da colheita. Eles tinham que oferecer, por exemplo, os primeiros animais, ou o primogênito de uma vaca, o primogênito de uma cabra, o primogênito de todas as fêmeas, o primeiro animal a sair do ventre dela tinha que ser oferecido para Deus, como uma forma de agradecer o grande livramento que Deus deu para o povo de Israel na 10ª praga na terra do Egito. Então, entregar para Deus isso era reconhecer que eles só tinham tudo aquilo porque Deus os livrou. Era reconhecer que eles só podiam fazer colheitas porque Deus os prosperou, porque Deus deu fertilidade para a terra. Então essas ofertas eram o reconhecimento da mordomia. E não somente isso, aí é que a gente entra na terceira característica dos sacrifícios. Eles também eram uma forma de exaltação, de adoração a esse Deus que era poderoso para os abençoar, que era poderoso para os livrar, que era poderoso para os proteger da invasão de outros povos. Então a terceira característica dos sacrifícios é que os sacrifícios eram vistos como adoração. E o quarto sentido dos sacrifícios para a compreensão do povo de Israel era que os sacrifícios representavam a comunhão entre o povo e Deus. Esse caráter de comunhão ele fica mais evidente em dois tipos de sacrifícios, que eram os sacrifícios de manjares e os sacrifícios pacíficos. Nesses dois tipos de sacrifício, parte dos alimentos levados, eles eram comidos diante da presença do Senhor, diante do tabernáculo, pelo próprio ofertante. Ele comia juntamente com o sacerdote na presença do Senhor, como forma de comunhão com Deus. E é a partir dessa ideia de sacrifício de manjar e sacrifício pacífico, de refeição perante a divindade, perante Deus, que nós vamos ter ali o embrião da ceia do Senhor. Dito as quatro características, eu quero falar agora acerca dos animais que eram oferecidos. Os animais eram basicamente de 5 tipos. Em primeiro lugar, é a família do boi, que é o boi, a vaca e o bezerro. O bezerro é o filhote, tá? Do boi e da vaca. Em segundo lugar, era a categoria do carneiro, que incluía o carneiro, incluía a ovelha e incluía o cordeiro, que era o filhote do carneiro com a ovelha. Em terceiro lugar, nós temos a família do bode, que incluía o bode, incluía a cabra e incluía o filhote deles, que era o cabrito. Em quarto lugar, nós temos as pombas e os pombos, né? E em quinto lugar, nós temos as rolas ou rolinhas. Esses eram os 5 tipos de animais que deveriam ser oferecidos. Primordialmente, os mais jovens, os mais novos, que eram os bezerros, os cabritos e os cordeiros. Porque esses 3 eram os favoritos, são os mais mencionados entre os sacrifícios para Deus. Porque eles eram a carne nobre daquele tempo. Não sei se vocês sabem, mas a carne dos animais, principalmente dos bezerros e dos cordeiros, é uma carne mais macia, mais cheia de gordura, mais aprazível para o paladar. Então Deus, ele sempre mencionava o cordeiro, sempre mencionava o bezerro por causa disso, porque ele queria o melhor. Mas ele também menciona o carneiro, ele também menciona bode, e aí depende do sacrifício e depende da ocasião. Esses animais, eles tinham que também ter algumas características. Eles não podiam ter defeito, eles não podiam ter mancha, eles não podiam ter menos de 8 dias de vida, e eles não podiam ter uma série de outros fatores que podiam torná-los animais inadequados. Essa lista de características dos animais que os tornavam inadequados para o sacrifício, ela está descrita no livro de Levítico, no capítulo 22, do versículo 17 ao 33. Nesse texto, nós vemos claramente Deus exigindo o melhor. Deus fazia questão de receber um sacrifício perfeito. Você vai ver que alguns profetas, salvo engano, Malaquias, ele é usado por Deus para criticar o povo, porque eles estavam levando para Deus oferta manca, oferta manchada, oferta defeituosa, e Deus disse através do profeta Malaquias claramente que não recebia essa oferta. Uma outra questão que está relacionada com essa ideia de um animal sem defeito e sem mancha é a ideia de Cristo como o Cordeiro Imaculado de Deus. Nós vemos essa descrição de um Cordeiro perfeito, um Cordeiro Imaculado, um Cordeiro sem defeito, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, em Hebreus capítulo 9, especialmente o versículo 14. Então, nesses textos, Cristo é apresentado como um Cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, sem defeito.
Então, essa associação que o Novo Testamento faz com o Antigo Testamento é relevante nesse contexto. Uma outra ideia central, ou extremamente relevante dentro da ideia de sacrifício, é o ofertante. O ofertante é essa pessoa que leva o sacrifício para a expiação do seu pecado, para ele poder se relacionar com Deus Santo. Em segundo lugar, é aquele que reconhece que é apenas um administrador dessas bênçãos. Em terceiro lugar, é o adorador. Então, levar a oferta ao altar de Deus como expressão de adoração era uma das principais razões do ofertante levar a sua oferta. E em quarto lugar, para ter comunhão com Deus, comendo na presença do Senhor, dependendo do tipo de sacrifício. O ofertante, ele levava um animal que normalmente ele criava. Quando você vai no interior, quase todo mundo tem uma criação de galinha, tem um bode, tem algum animal que eles utilizam ali para subsistência. Normalmente é galinha. Uma subversão dessa lógica é a venda de animais no templo, aqueles vendilhões que Jesus expulsou. O que acontecia naquele tempo? Os ofertantes, eles vinham de muito longe. Então vinham de todas as partes do mundo. E aí eles compravam os animais para oferecer ao Senhor, mas pasmem, os sacerdotes, percebendo isso, começaram a vender os animais no pátio exterior do templo, que é o terceiro pátio, onde na época de Jesus era conhecido como Pátio dos Gentios. Era onde a igreja primitiva se reunia para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. Esse pátio exterior, o terceiro pátio, o Pátio dos Gentios, era onde os sacerdotes administravam a venda de animais e também administravam o mercado de câmbio, porque existia uma oferta, o dízimo ele era para ser dado na moeda do templo. Só que a moeda do templo não circulava livremente no mundo. Então como é que funcionava? Os sacerdotes controlavam a moeda do templo. Então para você comprar a moeda do templo, você tinha que comprar com os cambistas dos sacerdotes. Por isso que a classe sacerdotal de Jerusalém era uma classe sacerdotal extremamente rica. Eles se destacavam pela riqueza. No tempo de Jesus, essa lógica do Antigo Testamento de que era a pessoa cuidar do seu cabrito, cuidar do seu cordeiro, para que esse cordeiro não se machucasse, para que esse cordeiro não se ferisse, porque esse cordeiro seria oferecido como oferta ao Senhor, esse cordeiro seria levado com a cordinha até chegar ao templo. Estou falando das pessoas aqui que moram um pouco mais afastadas de Jerusalém, e esse cuidado, e esse caminhar em direção ao templo fazia parte da adoração, fazia parte de um coração que queria entregar para Deus o melhor. Mas com a venda dos animais no próprio quintal do templo, essa lógica era subvertida. Sem contar o superfaturamento no mercado cambial da troca da moeda do templo pelas outras moedas estrangeiras. Então, realmente o que se fazia ali no templo era subverter a lógica da adoração, que não acontece nada diferente de hoje em dia, meus irmãos, nas nossas igrejas. Nós pagamos para as pessoas nos darem a oferta que devemos oferecer. Como assim, Jefferson? Explica melhor. O que vocês acham de todos esses pregadores dito itinerantes que cobram fortunas para pregar nas igrejas para fazer o povo adorar? O que é isso senão os vendilhões do templo? Facilitadores da adoração, que usam de técnicas de impostação de voz, que usam de bagagem bíblica, mas não apenas isso, usam de várias técnicas oratórias humanas, que talvez ele não tenha aprendido num curso de oratória, mas aprendeu pela experiência prática de discursar, de pregar. Você sabe o que faz uma igreja se agitar, você sabe o que faz uma igreja se emocionar. Se você disser vibrando muito forte que a roda gigante vai girar, e quem estava em cima vai ficar embaixo, e quem estava embaixo vai ficar em cima, e aqueles que te humilharam vão ver Deus te exaltar, meu irmão, se você gritar isso na tua igreja, ela pega fogo. Então essas pessoas, elas vão assimilando essas técnicas, elas vão assimilando essa capacidade de falar frases de efeito no decorrer da caminhada, ouvindo outros pregadores, e aí intuitivamente esses novos pregadores vão fazendo todas essas técnicas que agitam o povo. Então nada mais são, quando eles cobram para pregar, nada mais são do que vendilhões do templo, que são facilitadores da adoração. E aí o povo fica viciado em comprar com eles. Por que eu digo isso? Porque o povo fica tão acostumado a ser emocionado para adorar, que eles já não conseguem adorar sem ser emocionado. Então vira uma relação de interdependência. É por isso que quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, ele não expulsou só quem estava vendendo, ele expulsou também quem estava comprando. Tanto quem estava comprando quanto quem estava vendendo foram expulsos por Jesus. Por quê?
porque ambos estavam viciados no mesmo mecanismo de facilitação. O vendedor queria vender e tirar o seu lucro, o sacerdote que se apropriava do aluguel do espaço e se dava bem com aquilo, gostava desse mercado que existia ali no quintal do templo, e os viajantes, e aqui eu não estou falando dos viajantes que vinham de outros países, mas os viajantes que vinham do próprio território de Israel, também gostavam porque não precisavam levar os seus animais das suas casas até o templo. Então, Jesus, ele observando essa subversão da lógica da adoração, que é uma adoração preparada em casa e não fabricada às portas do templo, Jesus, ele se indigna e expulsa tanto quem está comprando quanto quem está vendendo. É por isso que eu costumo dizer que se Jesus estivesse nos nossos dias de hoje, no século XXI, no ano de 2018, hoje no Rio de Janeiro, ou na cidade onde você mora, no estado onde você mora, era muito mais provável Jesus estar passando mais tempo nos bares do que dentro das igrejas. Se Jesus entrasse dentro das igrejas e visse isso, Jesus ia dar chicotada em todo mundo. Ia ser um absurdo, ia ser escândalo, ia passar no Jornal Nacional. Jesus ia dar chicotada em todo mundo, porque são pessoas viciadas em só adorar quando estão emocionadas e pessoas que aproveitaram esse mercado para vender técnicas de emocionalismo para gerar adoração. Eu não estou falando que não existe adoração não, tá? Existe adoração. Só que existe adoração baseada num princípio de facilitação que é o emocionalismo. Então a lógica do ofertante era preparar a sua oferta em casa e levar para o templo. Quando ele levava a sua oferta para o templo, quem imolava, quem matava o animal não era o sacerdote, quem matava o animal era o próprio ofertante. Ele degolava o animal e depois entregava para o sacerdote. Então quem praticava esse ato era o próprio ofertante. Um outro aspecto do ofertante que é importante a gente mencionar é que o ofertante ele tinha que colocar as suas mãos sobre o animal. Ele colocava as suas mãos sobre o animal com dois objetivos. O primeiro e menos comum era a transferência de pecados, era a transferência de culpa para o animal. Quando isso acontecia, por exemplo, no dia do Yom Kippur ou no dia da expiação, Deus mandou Moisés instruir Arão que ele devia pegar 2 bodes. Um, ele deveria colocar a mão e transferir a culpa. Esse bode que recebia a culpa pelo povo todo, ele não podia ser sacrificado no altar. Ele não servia como sacrifício. Ele tinha que ser lançado para o deserto, para morrer no deserto. Então, esse tipo de imposição de mãos, ele transferia a culpa. Mas existe um segundo tipo de imposição de mãos, que é a regra, que é a maioria dos casos, que é a imposição de mãos para identificar ou identificação entre o ofertante e a oferta. Era como você impor as mãos para dizer, Deus, sou eu que estou te oferecendo isso. Isso partiu de mim. Então, essas são as características básicas do ofertante. Agora eu quero falar do sacerdote. O sacerdote era aquele que ficava no altar. O altar, como eu disse, era uma grande churrasqueira, onde ficava um fogo que não podia se apagar, e vai ter uma lição específica sobre isso. O sacerdote ficava sobre o altar esperando a entrega da oferta. E essa oferta já era entregada degolada para ele, morta. Então, na verdade, eram 2 tipos de oferta no holocausto, eu vou falar sobre isso, não vou falar agora. Mas, no geral, o ofertante matava, cortava o pescoço da oferta e já entregava a oferta morta para o sacerdote. O sacerdote pegava parte do sangue daquela oferta, aspergia sobre o altar, ou aspergia em volta do altar, colocava aquela oferta, despedaçava aquela oferta, para que a combustão daquela oferta pudesse ocorrer de maneira mais rápida. O sacerdote também lavava os pés da oferta e a frissura da oferta. A frissura é a parte do intestino, que é a parte suja. Por que essa lavagem? Essa lavagem era feita porque eram as partes mais sujas do animal. A pata estava em contato com o solo e o intestino, que era a parte onde tinham os elementos mais sujos do animal. Então essas partes tinham que ser lavadas no holocausto e depositadas novamente sobre o altar para serem queimadas totalmente. Então essa parte competia ao sacerdote. Então a função do sacerdote não era primordialmente matar o animal, e sim colocá-lo no altar. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 2, o holocausto. O holocausto era o principal sacrifício entre todos os 5 que eu mencionei. Por que era o principal sacrifício? Porque era a oferta máxima de adoração a Deus que um judeu poderia oferecer. A palavra holocausto, ela significa subir. Por que a palavra holocausto, ela significa subir? Por que esse sacrifício tem o significado de subir? Porque o holocausto era o único sacrifício completamente queimado para Deus. Os outros sacrifícios, conforme veremos, eles só eram queimados numa parte.
e na outra parte era comida pelo ofertante e pelo sacerdote, dependendo do sacrifício só pelo sacerdote e dependendo do sacrifício pelo sacerdote e a sua família. Então, o holocausto não, ele era completamente queimado ao Senhor. Por isso que a palavra holocausto ela significa subir. O holocausto ele podia ser dessas 5 famílias de animais que eu já falei no sacrifício de um modo geral. Outra característica do holocausto é que quando esse animal ele era recebido pelo sacerdote, ele era partido para que pudesse entrar em combustão todo ele mais rapidamente. E o holocausto ele também ficava em combustão de um dia para o outro. Quando nós vamos lá no livro de Levítico capítulo 6, que fala sobre a lei do altar, que o altar arderá, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, lá vem descrito que esse fogo ele precisava arder porque o holocausto eventualmente ele precisava ficar de um dia para o outro queimando. E quando ele acabava de queimar, o sacerdote tinha que recolher as cinzas, tanto as cinzas do combustível ali, que era madeira, quanto as cinzas do próprio holocausto. E levar para uma região ali ao lado, que era o lugar onde se depositava as cinzas, ou depois jogado fora do arraial. Então, esse sacrifício ele entrava em combustão completamente. Ao receber esse animal já imolado, o sacerdote ele aspergia o sangue daquele animal em volta do altar, repartia aquele animal em pedaços para que a combustão pudesse ser mais rápida, e também o sacerdote podia tirar o couro do animal, podia esfolar o animal e entregar para o proprietário, para o ofertante, se o ofertante assim quisesse. A oferta do holocausto podia ser basicamente de 2 famílias, ou podia ser gado ou podia ser pássaro. O gado são aquelas 3 que eu já mencionei, que é a família do boi, a família do cordeiro e a família do bode, e os pássaros é a família dos pombos e das rolas. Esse sacrifício de gado, ele era graduado em ricos e classe média. Os mais ricos ofereciam a família do boi, que aí podia ser o boi, a vaca ou o bezerro, e a classe média oferecia a família dos carneiros e dos bodes. Aí o carneiro inclui carneiro, ovelha e cordeiro, e a família do bode inclui o bode, a cabra e o cabrito. Os mais pobres, por sua vez, eles não ofereciam uma oferta de gado, eles ofereciam pássaro, que eram pombas e rolas. O sacrifício das pombas e rolas era um pouco diferente do sacrifício dos gados. A rola ela não era imolada pelo seu próprio ofertante. Ela era entregue para o sacerdote que matava ela, quebrava o pescoço dela, aspergia uma parte do sangue dela na lateral do altar, tirava as suas penas e sua papa e jogava nas cinzas e partia ela no meio sem dividi-la, tá? Só abria ela no meio para queimar mais rápido. Então, nós vemos aí um princípio de proporcionalidade. O mais rico oferecia o bezerro, o classe média oferecia aí a família do cabrito ou do cordeiro, e os mais pobres ofereciam a rolinha ou uma pomba. Esse sacrifício era dito que ele subia como um cheiro suave ao Senhor. Como vocês sabem, o altar era uma grande churrasqueira. Então, quando você colocava um animal lá, subia um cheiro de churrasco, era um cheiro bom. Quem normalmente você passa num horário de almoço com fome, perto de um restaurante que está fazendo algum churrasco, você fica doido para entrar, porque é um cheiro maravilhoso de churrasco. Eu adoro churrasco. E as pessoas ali utilizavam uma expressão antropomórfica, para indicar que Deus ele se agradava daquele sacrifício, dizendo que aquele sacrifício subia como um cheiro suave ao Senhor. Então era o sacrifício que Deus se agradava, o holocausto. E era o sacrifício principal porque ele tinha que ser feito todos os dias no templo. Todos os dias, de manhã e todos os dias à noite. E também era o sacrifício mais realizado pelas pessoas que levavam uma oferta ao templo. Então por isso ele é o sacrifício principal. Dito isso, pessoal, nós podemos aplicar aqui ao holocausto tudo que já foi dito acerca dos sacrifícios de um modo geral. Então, no que concerne aí ao propósito dos sacrifícios, no que concerne aos animais, no que concerne ao ofertante, no que concerne ao sacerdote, essas são as regras básicas sobre o holocausto. A lição, ela entrou por um caminho um pouco desafiador, que foi o caminho de achar em cada detalhe do sacrifício uma correspondência, uma lição, ou no Novo Testamento, ou para a nossa vida prática hoje. Eu acho esse caminho muito arriscado. Eu vou dizer por quê. Porque tem coisas no sacrifício, nos detalhes do sacrifício, que não tem significado nenhum, que tem um significado meramente prático. Como, por exemplo, quando você diz que o sacerdote ele lavava os pés do animal e lavava as vísceras para que... E diz que o significado disso era que Deus
enviou Jesus e Jesus era limpo por dentro e por fora, poxa, parece uma interpretação um pouco criativa, parece uma interpretação um pouco forçada, parece que você quer levar o texto além daquilo que o texto quer ir. E isso te leva a alguns embaraços, como por exemplo, e no mesmo texto diz que o animal era partido, então Cristo deveria ter sido partido na cruz, era para ter arrancado a perna de Cristo, aberto o estômago de Cristo, lavado as suas vísceras também. Eu acho complicado. Eu prefiro extrair princípios do sacrifício como um todo e não buscar fazer correlações entre cada detalhe do sacrifício com o Novo Testamento ou com os dias de hoje. Como, por exemplo, o sacrifício da comunhão. Nós vamos ver, quando nós estudarmos ele, que o sacrifício da comunhão, também chamado de sacrifício pacífico ou de paz, o princípio que predomina nele é o princípio da comunhão. É o princípio do relacionamento do homem com Deus, de estar à mesa juntos, comendo a presença do Senhor. Então, eu acho mais interessante extrair esse princípio geral do sacrifício e, a partir desse princípio, trabalhar tanto a correlação dele com o Novo Testamento, quanto a aplicação dele para os nossos dias de hoje. Então, no momento que nós abordarmos o tópico 3, logo mais à frente, eu vou extrair alguns princípios da aula de hoje para que você possa tornar a sua aula mais dinâmica. Porém, antes de fazer isso, eu gostaria de entrar com vocês na leitura de Levítico. Então, pessoal, eu vou ler para vocês na Nova Versão Internacional, que é uma tradução um pouco mais leve do que a tradução Revista Corrigida que a gente usa na nossa igreja. Essa tradução NVI, ela também tem os seus defeitos, tem as suas críticas, mas o importante é que para a finalidade que a gente quer, que é uma linguagem mais fluida, mais adaptada para o nosso dia de hoje, ela nos atende, então é ela que eu vou usar. Levítico capítulo 1, versículo 1 diz assim: Da tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Na nossa tradução da João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, está escrito que em vez de propiciação é expiação. Eu prefiro expiação porque é o termo utilizado pelas outras traduções de um modo geral. Versículo 5. Então o novilho será morto perante o Senhor, e o sacerdote, descendente de Arão, trarão o sangue e o derramarão nos lados do altar, que está na entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto ao lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão sangue do lado do altar. Você continuar lendo aqui, você vai ver que ele vai falar também das rolas, dos pombos, e ele vai acrescentar muito pouco em relação àquilo que a gente já expôs na nossa aula de hoje. Eu concluí com essa leitura para você poder enxergar no texto tudo aquilo que a gente conversou durante a nossa aula de hoje. Dito isso, eu gostaria de entrar com vocês agora no nosso tópico 3, que é o tópico no qual eu vou dar algumas sugestões para tornar a sua aula um pouco mais dinâmica. O objetivo desse tópico não é fazer uma ampla explanação dos assuntos. O objetivo desse tópico é dar caminhos, então o tópico será curto. E logo após esse tópico nós vamos fazer um sorteio. O primeiro assunto desse tópico é o princípio da expiação. Você pode desenvolver a sua aula de hoje abrindo perguntas, abrindo a questão para debate, como por exemplo, perguntando quais são os textos no Novo Testamento que indicam que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que indica que Jesus ele realizou um sacrifício expiatório pela nossa vida, substitutivo, vicário. E aí você desafia a sua turma com perguntas para que elas possam interagir mais com você, respondendo essas questões. E você também, dentro ainda do princípio da expiação, que é a lógica central do sacrifício do holocausto, comentar também acerca do livro de Hebreus, especialmente ali no capítulo 9, que fala acerca desse papel da morte de Cristo como um sacrifício
que superou e substituiu os sacrifícios de animais porque é um sacrifício perfeito. Então, dentro do princípio da expiação, você pode entrar em Hebreus 9 e desafiar a sua turma a fazer exposições de versículos que tragam essa ideia de que Jesus morreu expiatoriamente por nós. Um segundo assunto que você pode tratar também é o princípio da proporcionalidade. Conforme nós vimos explícito aqui no texto que acabamos de ler, os sacrifícios eles deveriam ser realizados conforme a condição econômica dos ofertantes. Então, os mais ricos deveriam oferecer um novilho ou um bezerro. Os classe média deveriam oferecer um cordeiro ou um cabrito. E os mais pobres, uma rolinha ou um pombo. Então, são sacrifícios baseados na condição econômica de cada uma das pessoas. Isso indica que Deus leva em consideração, sim, as condições pessoais do ofertante. Então, quem tem mais tem que dar mais. Quem tem menos pode dar menos. É o exemplo, por exemplo, da oferta da viúva. É o exemplo da parábola dos talentos. A quem mais é dado, mais é cobrado. Outra questão também sobre o princípio da proporcionalidade, que pode ser levantado como uma questão para um debate da turma, é a questão de que, será que o princípio da proporcionalidade também se aplica para a vida dos homens que se relacionam com Deus, no sentido de que quem está mais tempo, quem é mais firme, quem é mais consolidado na fé, deveria apresentar uma adoração maior do que aqueles que estão começando agora, ou do que aqueles que são menos maduros na fé, do que aqueles que têm um ministério menos proeminente? Vocês podem colocar essas questões para debate, porque são questões que vão estimular a classe de vocês a falarem sobre o assunto. Um outro tema que vocês podem abordar também, que é um terceiro assunto, que isso aqui já não é um princípio, é a necessidade de oferecer sacrifícios num único lugar. Essa necessidade de oferecer sacrifícios, holocaustos em um único lugar está descrita no livro de Levítico, no capítulo 17, do versículo 1 ao 9. E também com relação ao local de culto, que deveria ser um só, que nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 12. O capítulo 12 todo foi escrito para reprovar qualquer tipo de culto com o sacrifício de animais fora do local central de culto, que posteriormente ficou sendo identificado como o Templo de Jerusalém. Você pode trazer esse debate para a sua turma. Hoje em dia, o único local de culto é o templo. E outra coisa, Deuteronômio capítulo 12 fala que é o lugar onde Deus colocaria o seu nome. Quando você lê lá 1 Reis, 2 Reis, a construção do templo, aqueles textos são muito claros dizendo que o templo de Jerusalém foi o local onde Deus constituiu o seu nome. Nesse caso, os lugares onde nós nos reunimos hoje também pode ser chamado de templo, se a própria Bíblia diz que só poderia existir um templo. E aí você pode entrar em João capítulo 4, no debate de Jesus com a mulher samaritana, que é um assunto que está totalmente relacionado com essa discussão de Deuteronômio capítulo 12. Você pode adentrar também no debate se as nossas igrejas hoje podem ser chamadas de templo. A meu ver, eu, Jefferson, eu poderia futuramente até tratar desse assunto. Os nossos salões nos quais nós nos reunimos hoje nem é templo nem é igreja. Igreja são pessoas, a palavra igreja no grego significa eclésia, e a palavra eclésia significa tanto assembleia no grego clássico, quanto congregação, que é o grego da Septuaginta. Então é ajuntamento de gente, igreja é ajuntamento. E templo, o único templo que Deuteronômio capítulo 12 permite é o templo de Jerusalém. Logo, nós poderíamos chamar o nosso templo de hoje de templo de maneira técnica, ou só poderíamos chamar de maneira vulgar, ou nem seria bom chamar. Porque tem muitas igrejas modernas, hoje eu falo pelo Rio de Janeiro, que constroem salões e nem bota placa. E são igrejas que realmente Deus tem abençoado poderosamente. Não fazem apelo, não colocam placa, e são igrejas que crescem exponencialmente pregando o evangelho genuíno. E a pergunta que se faz é, como é que eles conseguem? Porque não tem aparência de igreja, se a pessoa chega a entrar, ela não tem apelo, e mesmo assim a igreja cresce, batiza e se desenvolve pregando o evangelho genuíno, contra o evangelho da prosperidade e do triunfalismo que se vê nas igrejas neopentecostais hoje em dia. Então, esse debate pode ser aberto com a sua classe. Um terceiro debate é a questão de chamar o púlpito de altar. Como eu falei durante a aula, o púlpito é uma churrasqueira. Então, como é que a gente pode chamar o púlpito de altar? É uma questão um pouco complexa, né? Na aula sobre ceia do Senhor, eu falei que essa origem histórica dessa forma de se pronunciar do púlpito como altar veio da Igreja Católica, que a Igreja Católica ela oferecia novamente o corpo de Cristo no momento da missa.
Então é como se Cristo estivesse sendo sacrificado novamente e o pão e o vinho se transformassem no corpo de Cristo. É por isso que até a metade do século XX o padre fazia a missa de costa para a igreja, de frente para o altar. Então são questões que podem ser colocadas para dinamizar a sua aula, tá? Eu também te proponho, como uma quinta proposta, você usar a lição, os detalhes utilizados pela lição, mas eu, Jefferson, eu particularmente não me sinto muito entusiasmado de abordar o assunto do Holocausto dessa forma. Como eu falei para vocês, eu prefiro pegar assuntos, princípios que estão relacionados com o sacrifício como um todo e, a partir disso, desenvolver alguns debates para estimular a minha classe. Tudo bem, pessoal? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Nós encerramos a nossa aula por aqui e iniciamos o nosso sorteio. Pessoal, eis aí o nosso sorteio, já está gravado há um tempo, mas só consegui postar agora. Como é que eu fiz o sorteio? Eu peguei todas as pessoas que comentaram a lição 10 e a lição 11 e somei, deu um total de 140 pessoas. Eu entrei num site de sorteio, que vocês estão vendo agora na imagem, coloquei de 1 a 40 e ele sorteou o número 91. Eu voltei na lição de número 10, depois de alcançar esse número 91, fiz a contagem de todas as pessoas que participaram para achar o 91º comentário. Então eu fui subindo a tela, fazendo uma contagem direitinho, tá? Até chegar no nome da nossa vencedora. Então temos aqui a nossa vencedora, é a irmã Célia Nascimento. Irmã Célia, muito obrigado pela sua participação, o seu carinho, o seu comentário. Nós vamos enviar esse livro para você. Por favor, no próximo comentário, entre na nossa página do Facebook e mande para nós o seu endereço para que possamos estar remetendo o livro O Discípulo para o seu endereço. Muito obrigado pela participação de todos vocês, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.